Graças a Deus. Vamos continuar o nosso estudo sobre algumas razões para nós confiarmos em Deus nas dificuldades. Uma vez que, na maioria das vezes, no dia a dia, nós nos tornamos muito teóricos quando tudo está bem. É fácil de dizermos que confiamos em Deus, mas as experiências do dia a dia, as adversidades, quando elas vêm, não é tão simples como a gente imagina. Por isso, o Salmo 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aqui Deus fala da sua soberania, e aqui também a palavra diz que Deus está no controle quando Ele fala que será exaltado sobre as nações e exaltado sobre a terra. Nada pode abalar ou sair do controle do nosso Deus. E mais do que as coisas criadas, Deus tem um cuidado especial para com os seus filhos. Aliás, Deus tem um cuidado especial para com o homem, seja ele crente ou não, porque ambos são obra da criação de Deus. Por isso a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Por isso a Bíblia diz que Deus manda chuva para o santo e o pecador. Não há uma distinção daquilo que Deus faz, das suas obras, em relação aos homens. Há uma distinção de Deus, lá em Malaquias e em outros textos da Bíblia, para aqueles que são fiéis. Estes são especiais. E a gente acredita que são estes fiéis que acreditam e confiam em Deus na hora da adversidade, na hora da dificuldade. Na semana passada nós dissemos que nós devemos confiar em Deus porque Ele tem todo o poder, Ele é soberano. Nós também dizemos na semana passada que nós temos razão para confiar em Deus, porque Deus nunca nos abandona. Sempre está conosco. E a terceira razão que nós vamos tratar agora é que Deus cuida. E quando nós falamos sobre o cuidado de Deus, nós estamos falando de coisas simples e de situações complicadas da vida. A Bíblia está cheia de relatos sobre o cuidado de Deus. Nós vemos na história de Abraão com Agar, como Deus encontrou esta mulher e cuidou para que o seu filho não morresse. Nós vemos o cuidado de Deus com todas as patriarcas que propositadamente foram escolhidas por Deus como estéreis. Nós não temos nenhuma matriarca que foi escolhida sendo fértil. Todas foram estéreis. E Deus fez promessa, mesmo sendo estéreis, porque Deus cuida.
Isso significa que Deus reverte situações para mostrar que Ele cuida. Quem não conhece a passagem da viúva de Eliseu, de Elias e de tantos outros profetas sobre o cuidado de Deus. Quem não conhece a história da sogra de Pedro, que estava com febre, e Jesus resolve ir em sua casa só para curá-la. Quantas vezes o cuidado de Deus vem na hora que nós menos esperamos, mas nós devemos confiar em Deus, porque Ele cuida. Não adianta alimentar ansiedade. Eu estava vendo aqui o pastor Gilson falar sobre os compromissos da igreja, e quem deveria estar escabelando era eu. E eu vou dizer para vocês o seguinte: eu vou dormir bem sossegado. Eu vou dormir bem tranquilinho. Vou contar aquela história do cara do vizinho, que já estava algumas noites sem dormir, da mulher do vizinho, que estava algumas noites sem dormir, porque o cara devia para o vizinho e não tinha como pagar. E ele disse para a mulher: eu não tenho como pagar. E a mulher ficou perdendo sono. Chegou uma noite, ele disse assim: bem, chama o vizinho aí. Isso já era umas tarde da noite. E o vizinho abriu a janela, abriu a porta, que era o vizinho, e esperando uma notícia boa, ele disse assim: vizinho, minha mulher está aqui já algumas noites sem dormir, porque eu estou devendo para você. E eu resolvi te avisar que por enquanto eu não posso te pagar, não tenho dinheiro. Tá bom, fechou a janela. E aí o vizinho que ficou sem dormir. Não adianta preocupar. Isso não é falta de responsabilidade. Isso não é falta de responsabilidade. Isso não é ser mal pagador, não é nada. Você tem que acreditar que Deus cuida. Esta igreja, quem levantou essa igreja? Foi eu? Foi o pastor Aurélio? Foi o pastor Juraci? Foi o pastor Joaquim? Foi o pastor Sóstene? Foi o pastor Gilberto de Paula? Não. Quem levantou essa igreja? Quem prometeu cuidar dessa igreja? Foi Deus. Quem prometeu cuidar foi Deus. Pode ser que agora não tenha, mas amanhã é outro dia. E como Deus cuida, Ele vai tomar suas providências. Portanto, não descabele, não. Não, Gilson, não descabela, não. Vai dormir tranquilo. Pedro estava para morrer. No dia seguinte, Pedro estava para morrer, não era? E a Bíblia diz que o homem dormiu. Quem é que dorme sabendo que vai morrer no dia seguinte? Porque ele acreditou que Deus cuida. E Deus cuida. A ansiedade não vai resolver nenhum dos seus problemas. Pelo contrário. Não é pelo contrário, não. É ao contrário. Ela causará ainda mais dificuldades. Porque o corpo psicomatiza as ansiedades e elas aparecem em forma de dores, em forma de estresse, em forma de irritação, aparece de diversas maneiras. Fica tranquilo, vai dormir. Fica sossegado, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. Uma vez, em vez de ficar ansioso, entregue a Deus as suas preocupações e ansiedades. Mas entregue, não retire da mão dele, porque normalmente a gente entrega e quando a gente percebe que Deus parece que não está cuidando, a gente vai lá e toma uma providência. Não coloque a mão naquilo que você entregou para Deus, confie no seu cuidado. Deus é
pai e não é padrasto. Eu não tenho nada contra padrasto, nem a favor também. E também não estou dizendo que padrasto é ruim. Eu estou dizendo que Deus é pai. Que Deus se importa de verdade com seus filhos, nos mínimos detalhes. Se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais, esse quanto é a distância do céu à terra, que não tem medida. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Quem é nosso Pai Celestial? É pouquinha gente, mas já está bom. É Deus. Nosso Pai Celestial é Deus. Pois Deus cuida de você, cuida de nós, cuida da igreja nos mínimos detalhes. Deus tem tudo planejado. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus não improvisa. Saiba disso aí, Deus não improvisa. Está tudo dentro do seu controle, tudo dentro do seu plano, tudo na hora certa. E eu já disse que Deus não trabalha com o tempo Cronos, Deus trabalha com o tempo Aion, que é um tempo específico para Deus, que não tem medida de hora, de minuto, de dias, de meses, de anos e nem de estações. Quem trabalha dentro do Cronos é eu e você, e o Cronos foi estabelecido para mim e para você. Por isso a gente diz, eu tenho tantos anos, né? Porque nós trabalhamos dentro do Cronos. Deus não tem relógio. As pessoas dizem, o relógio de Deus não tem relógio. Deus tem plano. Deus tem projeto. Deus tem projeto para uma igreja. Deus tem projeto para uma cidade. Deus tem projeto para um estado. Deus tem projeto para um país. Deus tem projeto para uma pessoa. Deus tem projeto para uma família. Deus tem projeto para um filho, para um pai, para uma mãe, para um avô, para os familiares. Deus tem projetos específicos. E nada foge desse controle. Aí você me diz assim, pastor, então por que fulano e beltrano, e você deve estar se lembrando de gente aí que deve estar comendo capim, que nem Nabucodonosor. Pois até para Nabucodonosor Deus tinha um projeto. E o projeto de Deus incluía na vida de Nabucodonosor comer capim. Literalmente comer capim pela raiz. Durante 7 tempos. 7 anos. Cresceram as unhas, cresceram o pelo. Ninguém poderia fazer continência para ele, porque o bicho era um animal. Mas Deus tinha projetos. E no tempo certo, Deus disse, agora que você já aprendeu, levanta a sua cabeça para o céu, porque às vezes é assim que funciona. A gente anda tão preocupado, tão ansioso, que a gente esquece que sobre a nossa cabeça tem um céu. E acima desse céu está Deus. Depois de Deus não tem mais nada. A gente esquece disso. E aí a gente passa a vida, parte da vida, perdendo o melhor da vida, por não confiar em Deus. Pois quando a dificuldade, situações surgirem, é isso aqui que você tem que acreditar. Deus cuida. Deixa quem quiser falar o que quiser falar. Deus cuida. Deus cuida. E tem algumas classes de pessoas que são especiais para Deus. Por exemplo, os velhos são especiais para Deus. As viúvas e os viúvos são especiais para Deus. Os órfãos são especiais para Deus. Os humildes são especiais para Deus. Os limpos de coração são especiais para Deus. Os pacificadores são especiais para Deus. Tem algumas categorias de pessoas que são especiais para Deus, que não arreda o pé de
acreditar no cuidado de Deus. Creia de coração, pois o Senhor toma conta da sua, da minha e da nossa vida nos mínimos detalhes. Pode ser que você veio para esse culto perturbado, por várias razões. Não sabe o que fazer. Parece que não tem direção. Parece que os caminhos se fecharam. Parece que o céu é só nuvens, não tem sol, não tem lua, não tem nada, é só nuvens. Aí, eu vou dizer para você, durante o dia, pode acontecer das nuvens ficarem escuras e até negras, mas o céu continua lá brilhando. Ele nunca deixou de nascer um dia e de passear pela terra. Assim Deus está presente todos os dias para cuidar. Não queira entender situações que nós vemos e não temos como explicar. Há situações, há coisas, há pessoas que nós vemos situações e não temos e não conseguimos explicar. Nem por isso você deve desacreditar no cuidado de Deus. Só para confirmar isso que eu estou dizendo, coloca aí Pedro 5,7. Pedro 5,7. É primeiro? Eu acho que é. Aí. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Razões para confiar em Deus. Deus tem todo o poder. Deus nunca nos abandona. Deus cuida. Razões para confiar em Deus. Deus protege. Você tem noção de quantas vezes Deus lhe guardou, lhe protegeu? E quando eu falo proteger, eu não estou falando só de acidentes. Não estou falando só de acidentes. Estou falando de doenças. Estou falando de vírus. Estou falando de bactérias. Estou falando de acidentes domésticos. Estou falando de você estar na avenida andando sossegadamente, alguém perde o controle e atropela uma... Quantas vezes nós já vimos isso? Estou falando dessas situações. Deus nos protege. Ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Porque os planos de Deus para a sua vida nunca serão frustrados. Por isso Deus vai te guardar e vai te levar ao porto seguro. É Deus quem está conduzindo o seu caminho. Eu costumo dizer assim: nossa, a gente vem para a igreja, tem uma rotina, né? Vamos pegar essa rua, é só essa rua, só essa rua. A gente vem só por aquela rua. Mas tem um dia que parece que não sei o que aconteceu. Nós mudamos o caminho. Nós, em vez de ir por aquela rua, vamos por outra. Você tem noção por que isso aconteceu? Você saberia explicar? Porque se você continuasse
naquela rotina, o que poderia ter acontecido? Livramentos que a gente não sabe, porque Deus com seus olhos estão sobre você, para lhe guardar no seu caminho. Você sabe quantas pessoas morrem dormindo? E tem algumas pessoas que dizem que isso é a morte mais linda que tem, a pessoa morrer dormindo. Não sente dor, não sente nada. Um tempo desse eu tive numa consulta lá com esses médicos do sono, e ela disse assim: o senhor não sabe quantas pessoas morrem dormindo. É mesmo, é. Pessoas que têm problema de apneia, alguns chegam até 40 segundos sem oxigênio no cérebro, e não consegue dar o tranco para acordar. A maioria das pessoas que tem esse problema acorda no tranco. Então ele morre durante a noite 200 vezes. Tem pessoas que têm 250 apneias durante a noite, outras têm 300 apneias à noite, outras têm 100. A apneia é falta de oxigênio no cérebro. O pulmão não dá conta, porque para algumas pessoas que tem problema com ansiedade, algumas pessoas, só para mostrar como Deus nos protege, algumas pessoas que têm problema de ansiedade, têm estresse noturno, e o estresse noturno, ele é pior do que o estresse que você passa durante o dia, que você tem que xingar, que você tem que esbravejar, que você tem que desejar que o motoqueiro, que o motorista, que ele bata lá no posto seguinte, se arrebente todo. Você fica estressado. Vocês não acontece isso, mas comigo acontece. Vocês são todos santos. Eu já não tenho essa paciência toda. Eu não ando abençoando esse povo aí. Eu sou claro em falar. Então é assim, você não tem noção disso. Então chega a noite, aonde nós deveríamos descansar, e a Bíblia diz que aos seus amados Deus dá o sono. Como é que você vai ter um sono se você não atinge o estágio alfa? O sono que restaura o seu corpo, as suas energias, é quando ele atinge o estado alfa. Enquanto ele não atinge esse estado, o seu sono ele não é produtivo. Mostrar como Deus nos protege. Então tem algumas pessoas que, ao deitar, ele não consegue dormir. E o coração tem que bombear mais sangue, e o pulmão tem que trabalhar mais para mandar oxigênio para o cérebro. Tem que mandar sangue para o cérebro, sangue para o corpo. E se o estresse for muito grande, o pulmão não dá conta. Por isso que algumas pessoas, como é o meu caso, tem que dormir com aquele aparelho de CPAP. Outro dia, a primeira vez que eu fui dormir com esse aparelho, fui viajar, chegou no hotel, estava tudo normal, hora de dormir, eu coloquei aquele negócio lá, os irmãos começaram a ficar tudo preocupados. Falei, agora é mais fácil vocês morrer do que eu, porque aquele manda oxigênio para as narinas, vai para o cérebro, vai para o pulmão, vai para o corpo. Ó, morrer dormindo não vai. Entendeu? Então Deus nos guarda em todos os detalhes. Às vezes ficamos preocupados. Quantas preocupações tomaram conta de nós no período da pandemia? Quem não passou por um momento de insegurança? Porque todo dia morria gente, todo dia morria gente, todo dia morria gente. E a gente ficava preocupado. Quando um parente da gente pegava esse negócio, nossa, a gente já... Eu, por exemplo, aconteceu várias vezes, e aconteceu comigo. Mas quantas pessoas morreram? Nós estamos aqui, irmão, Deus nos guardou.
Deus nos protegeu, porque Ele é aquele que nos guarda. Será que Deus consegue nos proteger? Na hora da dificuldade, quando você se sente atacado por todos os lados, você pode encontrar refúgio em Deus. Deus é a minha fortaleza. Deus é o meu alto refúgio. Você tem que buscar segurança, confiança na palavra de Deus. Não é nos jargões evangélicos, não. É na palavra de Deus que nós devemos buscar segurança. A palavra de Deus diz que ela é poderosa para nos proteger de tudo, inclusive das setas do maligno. Por isso devemos ter a palavra como nosso porto seguro. Antes de nos dar proteção, a palavra de Deus nos dá esperança com as suas promessas. Provérbios 35, coloque aí. Provérbios 35. Deus nos protege. Toda a palavra de Deus é pura, não tem mistura, é verdadeira, é infalível. Ele é escudo. Sabe aqueles escudos que os policiais usam para se livrar das pedradas, das balas, das coisas? É essa aí. Tenha em mente isso. Ele é escudo para os que nele confiam. Então nós devemos confiar nele, porque Deus nos protege. Razões para confiar em Deus. Deus tem todo o poder. Deus nunca nos abandona. Deus cuida, Deus protege. Razões para confiar em Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Ainda que nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Às vezes, nós conjecturamos e até nos conformamos quando achamos que não recebemos nada de Deus. E não tem ninguém aqui neste templo que nunca deixou de receber algo de Deus. Só o fato de você estar aqui já diz que você recebeu algo de Deus. O próprio ar que você respira é uma bênção de Deus. Então, Deus é fiel. Ele não falha. Ele sabe mais do que todos nós, mais do que as pessoas que nos julgam, que nós somos temperamentais. Deus sabe que nós somos pecadores no sentido geral, não no sentido malicioso da palavra. Deus sabe que somos tendenciosos. Deus sabe que nós mudamos de humor de uma hora para outra. Deus sabe de tudo isto. E quando Ele nos aceitou com todas estas dificuldades, com todas esses defeitos. E às vezes, Deus não diz assim, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar, não. Deus nos aceitou e nunca nos apontou o dedo e diz, você é muito irritado, você não sabe esperar, você fala muito alto, você é nervoso, ou você é muito calmo. Porque tem uns irmãos que para falar tem que beliscar ele, mas tem outros que tem que mandar parar de falar. E a gente quer mudar as pessoas, a gente não quer aceitá-las como elas são. Deus não, Ele continua fiel para conosco.
Ele nos ama do jeito que a gente é. É claro que nós precisamos melhorar a cada dia, melhorar a cada dia, melhorar a cada dia. E a finalidade da palavra é fazer com que a gente melhore a cada dia. Deus, Ele é fiel, a sua fidelidade dura para sempre. Salmo 33, 4, coloque aí. 33, 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Todas as suas ações são fiéis. Razões para confiar em Deus. Repita comigo. Deus tem todo o poder. Deus nunca nos abandona. Deus cuida. Deus protege. Deus é fiel. Razões para confiar em Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom de dia, Deus é bom de noite. Deus é bom segunda, Deus é bom na terça, Deus é bom na quarta. Deus é bom na quinta, Deus é bom na sexta, Deus é bom no sábado e Deus é bom no domingo. Deus é bom em janeiro, Deus é bom em fevereiro, Deus é bom em março, Deus é bom em abril, Deus é bom em maio, Deus é bom em junho, Deus é bom em julho, Deus é bom em agosto, Deus é bom em setembro, Deus é bom em outubro, Deus é bom em novembro e Deus é bom em dezembro. Deus é bom durante todos os anos da sua vida. É por causa da bondade de Deus que nós estamos aqui. É por causa da bondade de Deus que nós o adoramos. Eu digo assim, se nós andarmos o dia todo de joelho, o dia todo nós não vamos pagar 0,1 a bondade de Deus para conosco. Nós não vamos, porque Deus é bom o tempo todo. Mesmo que tudo à sua volta pareça estar perdido e sem direção, acredite, Ele continua no controle de tudo, e a sua misericórdia, a sua bondade se estende sobre a sua vida. Deus nivelou todos os seres humanos no mesmo nível. Por isso, Ele estende a sua graça. Graça é um favor que nós não merecemos, que é fruto da bondade eterna de Deus sobre a nossa vida. Então repita comigo outra vez. Razões para confiar em Deus. Deus tem todo o poder. Deus nunca nos abandona. Deus cuida. Deus protege. Deus é fiel. Deus é bom. Eu vou falar só mais um e nós vamos terminar. Deus endireita a vida. Você sabe, algumas pessoas, e o ditado popular que diz: o pau que nasce torto, morre torto. Você sabe aquela história que toda família tem uma ovelha negra? Rebelde. E nós absorvemos as filosofias que não são bíblicas. Porque os princípios que nós devíamos adotar para a vida deveriam ser princípios bíblicos. E os princípios bíblicos diz que Deus endireita a vida. Quantas pessoas você conhece de quem já ouviu comentários dizer: esse não tem jeito?
Passou um tempo, você ouviu, não, fulano é crente. Fulano é obreiro. Fulano é pregador. Porque Deus endireita a vida. Não tem esse negócio de nasce torto e morre torto. Não tem esse negócio de não tem jeito. Para Deus tudo tem jeito. Para Deus tudo tem solução. E se nós não crermos nisso, o que é que nós estamos fazendo aqui? E quando eu digo endireita a vida, eu estou falando de todos os aspectos da vida. Às vezes nós cometemos erros e parece que não vai melhorar nunca mais, porque foi nós. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que Ele acaba endireitando aquilo que nós fizemos errado. Sempre é assim. Sempre funciona assim. Porque Deus é quem endireita a vida. Deus vai endireitar as coisas. Às vezes nós esperamos isso da sociedade, nós esperamos isso dos políticos, nós esperamos isso da igreja, nós esperamos isso dos governantes. Não. Isso só vai endireitar quando vem de Deus. Deus sabe como lidar com as coisas tortas. Deus sabe lidar com as coisas erradas. Deus sabe lidar. Deus tem os seus meios. Nós vimos aqui na leitura oficial que uma geração lá em Juízes se levantou que não conhecia Deus, cujos pais falharam em ensinar os princípios e as tradições de Deus para essa geração. Uma geração que não sabia guerrear. E o que Deus faz? Deus entrega esta geração, entrega literalmente esta geração, entrega, mas estava nas suas mãos. Entrega essa geração para os povos da Mesopotâmia, que ficava lá no norte, entregou para os povos moabitas, malequitas e amonitas, que ficava no sul, entregou para os povos sidônios, filisteus e ferezeus, que ficava no mar, entregou para as demais nações que ficavam ao norte ou nordeste, e o povo de Israel passou 400 anos, que foi o período dos juízes, apanhando, e quando eles buscavam a Deus, Deus endireitava as coisas. Quando ele deixava Deus, Deus deixava o negócio entortar. Quando eles buscavam Deus, endireitava as coisas. Até parece um povo que a gente conhece hoje. Quando nós estamos bem na paz, a gente dá uma relaxada. Aí Deus manda os inimigos de várias formas. Aí a gente volta a buscar a Deus. Aí Deus endireita as coisas. Isso acontece na vida pessoal. Isso acontece na vida familiar. Isso acontece conosco individualmente. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Dificilmente a gente busca quando está na bonança. Muito raro. Precisa muita disciplina. Então aqui nós estamos lhe dando razões para confiar em Deus. Ou melhor, para Deus endireitar a vida. Nas dificuldades é fácil cair no erro de achar que tudo depende de nós. Algumas pessoas dizem, você procura sempre Deus, você joga tudo para Deus. E o que eu faria sem Deus na vida? Se é Deus quem endireita tudo. Porque o homem já é torto por natureza. Mas a verdadeira solução é pôr sua confiança em Deus. Podemos ter conhecimento, mas não temos a onisciência do Todo-Poderoso. Nossa visão é limitada. Nós só vemos aquilo que está à nossa frente. Não vemos aquilo que está de trás dessa parede. Nós não vemos o que está aqui de trás dos nossos olhos. Só vemos aonde a nossa vista alcança. Isto é, somos limitados, mas Deus sabe de tudo o tempo todo. Deus sabe do passado, presente e futuro.
sempre. Quando confiamos em Deus, estamos tomando a melhor escolha da nossa vida. Para terminar, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Adianta confiar 50%? Adianta confiar intelectualmente? De todo o coração. E não te estribes. Não ache que você é o bom. Bom é Deus. Grande é Deus. Poderoso é Deus. Quem sabe de tudo é Deus. Quem tem o controle é Deus. O outro, 6. Reconhece Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Razões, repita de novo comigo. Razões para confiar em Deus. Primeiro, porque Deus tem todo o poder. Segundo, porque Deus nunca nos abandona. Repete comigo, irmão. Deus nunca. Terceiro, porque Deus cuida. Repita, Deus cuida. Deus protege. Deus endireita a vida. Deus é fiel. E Deus é bom. Vamos confiar em Deus? Eu disse no começo que existem muitas outras razões, mas eu dei aqui algumas razões que nós temos para confiar em Deus. Você pode receber essa palavra?